Muito bom dia, amigos, amigas. Friends, né? Friends no inglês tem uma palavra só para amigos no masculino, amigas no feminino. Friends. Nós vamos falar hoje sobre uma característica da língua inglesa que a distingue um pouco da língua portuguesa. Normalmente, quando nós falamos uma frase em inglês, essa frase em inglês vai ter a mesma sequência de palavras da frase em português. Vamos dar um exemplo. Quando eu digo em português, Jesus Cristo salvou a humanidade, eu vou falar assim em inglês. Jesus Christ, Jesus Cristo, salvou, saved humanity, ou humanity, né? Eu poderia colocar também o the humanity. Exatamente a mesma ordem de palavras foi usada no português e no inglês. Isso acontece muitas vezes. Poderíamos trazer uma outra frase. Vamos lá. A paz do Senhor a todos vocês. The peace of the Lord to all of you. Vamos repetir. A paz do Senhor a todos vocês. The peace of the Lord to all of you. Eu poderia dizer também outras palavras em inglês, mas eu procurei ficar bem usando a mesma palavra em português e em inglês. All of you, todos vocês, a todos vocês, a todas vocês. É mais uma palavra all que vale para o masculino e o feminino. Muito bem. Há, contudo, uma determinada sequência de palavras em português que, geralmente, como regra, há sempre exceções, é invertida no inglês. Vamos então a um exemplo? Eu fui visitar o Mar Morto. Eu fui visitar o Mar Morto. Ou vamos simplificar. Eu visitei o Mar Morto. I have visited the Dead Sea. I have visited the Dead Sea. Então, vamos ver, há uma sequência de palavras aí, Mar Morto, né, que significa, do ponto de vista da gramática, né, mar é um substantivo. Em inglês, noun. Noun está lá no nosso vocabulário, é só procurar. Como é substantivo em inglês? Noun. N-O-U-N. N-O-U-N. Já a palavra morto dá uma qualidade positiva ou negativa à palavra mar. Então, mar morto, ou seja, é uma condição do mar, é uma qualidade positiva ou negativa do mar, daquele mar especificamente. Muito bem. Este tipo de palavra é chamado, pelos entendidos, pelos gramáticos, de adjetivo. É a mesma coisa em inglês, adjective, adjective. Eu acredito que esteja também no nosso vocabulário, se não estiver, logo vai estar. Muito bem. O inglês inverte a ordem substantivo e adjetivo que nós encontramos no português, na língua portuguesa. Então, há várias línguas que fazem isso, seguem a sequência que o português segue também, né? E há outras línguas que invertem essa sequência, como a língua inglesa, Então, quando nós falamos mar morto, ele vai dizer morto mar, Dead Sea. Vamos pegar um outro exemplo. Quando eu falo, por exemplo, I am using a red shirt. I am using a red shirt. Vamos falar em português. Eu estou usando uma camisa vermelha. Uma camisa vermelha. O inglês inverte vai dizer eu estou usando uma vermelha camisa. Isso é
uma regra bastante geral no inglês e que nós temos que respeitar. E naturalmente, normalmente, como acontece com todos, quando você vai se acostumando, né? Se familiarizando com a língua inglesa, né? Outro exemplo, língua inglesa, o inglês vai dizer English language, né? English language, um outro exemplo, substantivo, adjetivo, você vai, sem perceber, naturalmente, você vai assimilando isso e falando na ordem esperada do inglês, porque vai ficar um pouco esquisito, né? Se falar, vamos pegar o caso do Mar Morto, see that, não faz muito sentido em inglês, tá bom? Um abraço a vocês, fiquem todos na companhia do Senhor o dia todo. Obrigado.